Buenas noches a todos, que lo quiero hablar hoy sobre la descolonización y la acción para romper cadenas y grilletes. Y lo que tiene que ver con Internet y sus conductos. La Internet es un medio potente del presente y aún más del futuro, né? E la Internet de hoy está colonizada. Yo pienso que sí, dominada, totalmente dominada. Los datos y la información hoy son oro, petróleo. Y la idea de que la tecnología serviría para mejorar el trabajo, para cualificar, de hecho, vemos que los puestos de trabajo y las funciones son cada vez más sustituidos por máquinas digitales y las aplicaciones que operan en ellas. Bueno, no hace mucho me preguntaron por qué creo que no hay hoy que mirar demasiado al pasado cuando se quiere pensar en las recientes rupturas y sacudidas que vienen sufriendo diversos países en sus estructuras sociopolíticas, una vez que estas son objeto de maniobras propias de los que llamamos guerras híbridas. ¿Qué es? Las guerras que usan operaciones psicológicas, guerras de información y de Internet. Creo que estos movimentos caóticos, ¿no? Han traído consigo transformaciones radicales en lo que respecta a las comunicaciones, a las relaciones entre las personas y los nuevos canales y superficies a través de los cuales se establecen vínculos y contactos. Los jóvenes de 18 y 20 años han nacido já en una época marcada pela grande red, la Internet, ¿eh? Con su capacidad de estar mirando, escuchando y hablando y hacia varios lugares al mismo tiempo. ¿Sí? El poder y la fuerza de las grandes empresas que llamamos Big Tech. ¿Cuál? Google, Microsoft, Facebook, solo por ejemplo. En casi tan antiguo como estos jóvenes y quizás muchos de ustedes. Pero para los que vienen de un poco antes, que vieron el nacimiento de Microsoft y tuvieron la alegría de leer y conocer el lanzamiento de los dos primeros sistemas Linux, un deles el uso, con los que se puede acceder a la Internet. Hablo aquí de Slackware y de Debian, de Ian Murdoch y Deborah Lynn, Debian. Me refiero ao ano 1993. Tudo isto era novo, era uma grande transformação. Los movimentos de dominación, la nueva colonización y los ataques a la soberanía de las naciones y los gobiernos que están en marcha son diferentes entre sí. Estos movimentos de dominación, a través de la manipulación de las percepciones y la influencia en la psique, se adaptan a las características culturales de cada una de las demografías objetivo, alvos, e a las que han sido afetadas. Podemos pensar en la región donde se produjo la llamada Primavera Árabe, ¿no? Por ejemplo, Egipto, Tunisia, Irán, donde no procedió, Siria, ¿no? Antes, en la Ucrania, 2004, antes em 14, em la antiga Iugoslávia, 2000, em 2012 em Venezuela, né? Ou recentemente em Brasil. Hoje em dia, todos estes acontecimentos estão mais fortemente marcados e influenciados por el poder de alcance da internet. Este imenso sistema global de conexões em rede que em seu nascimento llegó a proponer una libertad total, una libertad que resultó ser una ilusión, la libertad prometida
difundiu a ideia que todas as conexões virtuais seriam capazes de levar as pessoas a onde quiseram ir, através das navegações sem barreiras nem fronteiras, né? Desde o caminho iniciado por el encantamento desta, digamos, ilusão de liberdade, hasta o ponto dos atuais golpes de Estados, revoluções de colores e guerras em rede e internet, estamos descobrindo, os jovens e os maiores, que não há verdadeira transparência em los processos virtuais que têm lugar na grande rede. Por outro lado, pensando, pagamos alto preço no mercado capitalista das emoções. Eu uso uma expressão do filósofo Byung-Chul Han, coreano, professor em Alemanha, donde outro tipo de transparência se basa na produção de uma exposição incessante, né, de usuários que se veem obrigados a falar, a publicar, a exponer-se, a gostar, a compartilhar, a mirar e a ser mirados, a consumir, ser consumidos, né, de uma maneira geral, né, para construir relações menos invasivas, violentas ou sujeitas a manipulação e controle na rede, na internet. Eu creio que não basta criar leis e normas específicas que impidam e castiguem os excessos e as ações, digamos assim, delitivas, né? Aunque já conhecemos a infiltração de dados personales por parte do Facebook, por exemplo, né? E a participação de agências privadas com financiação milionária nas eleições de vários países. Algumas dessas agências têm conhecimentos na aplicação de operações psicológicas, as PSYOPs em Brasil, ou OPSIs, né, dos Estados Unidos e da América, que têm diversos fins, né? Os usuários seguem sem estar preparados, né, para proteger-se em um entorno virtual, né? A rapidez e capacidade de comunicação que são próprias da grande rede han constituído um campo fértil para a aparição e proliferação de agências especializadas em análises psicossociais, métodos baseados na psicometria, psicografia, métodos capazes de fabricar campanhas publicitárias, utilizando enorme base de dados com perfis psicológicos detalhados de milhares de potenciais votantes, né, e consumidores, né? Em sua página web, uma dessas conhecidas agências, eu me refiro à SSL, britânica, Strategic Communication Laboratories, né? Anuncia como ha conseguido pôr em marcha estratégias personalizadas para manipular e influir nos resultados das campanhas eleitorais e plebiscitárias em vários países, né? Em páginas está o nome dos países, né? Ao visitar outra dessas páginas, de outra empresa do mesmo rubro, causa perplexidade a presença de estratégias militares em sua carteira de profissionais, né? Junto a psicólogos, junto a analistas de dados, junto a cientistas políticos, por exemplo, né? O que nos leva à conclusão de que este modo de comunicação, anunciado mal uso da informação personal, se ha convertido de hecho em um artefato de guerra. Todavia, eu creio que não é possível prever as consequências reais deste tipo de, digamos, instrumentalização das línguas, né? Artefatos semióticos, bombas semióticas, artefatos neurolinguísticos, como chamamos em Brasil, que permanecem sem a devida regulação, em lo que se refere às estruturas das democracias, tal como já conhecemos nesta
ahora, ¿no? Profesor, ¿y cómo La, podemos nosotros reconocer que se está dando ese tipo de acción, de esos artefactos que usted habla? ¿Cómo se puede reconocer? eu vou dar um exemplo. Recentemente, Ina Finogênova, uma periodista, né, da RT, tem um canal no YouTube que está censurado. E Ina fez um vídeo, né, onde ela faz uma denúncia irônica de um artículo de um contra-almirante francês, François de Clouseau, algo assim o nome dele. Ela usa como exemplo mídias de TikTok, Sim. por exemplo, né? Vídeos curtos, imagens, fotomontagens enviadas de vários dutos TikTok em massa para jovens, crianças, niños, né? Sugerindo as mídias, por exemplo, não me refiro solamente à guerra entre Rússia e Ucrânia, nós estamos falando de algo mais amplo, né? Anterior, inclusive. Mas, em exemplo de Ina, a mídia de TikTok plantava a ideia de que Rússia invadiria a Suécia, de que Rússia invadiria a Finlândia, por exemplo. E isto detonou, psicologicamente falando, em diversas crianças, diversos ninhos, né? A ansiedade, a insônia, não dormiam e ficavam uma falando com outra que a Rússia poderia a qualquer momento praticar uma invasão a seus países, quando na verdade nem Suécia, nem Finlândia, nem nenhum outro, né? O problema está se desenrolando entre Rússia e Ucrânia e lá a OTAN com as sanções, ou seja, na realidade, e o exemplo dado por Ina é apenas um deles, né? Mas pode ser também, Maria, outro exemplo, né? Eu vou falar sobre o Brasil, por exemplo, na eleição de 2018. Diversas fotomontagens, diversas propagandas em WhatsApp, por exemplo, que foi o meio preferido, como foi no meio em Estados Unidos, na eleição de Donald Trump, na primeira, né? Não na segunda que ele perdeu para Biden. Aqui em Brasil, diversas mensagens, diversas propagandas para grupos específicos, pré-selecionados, com imagens de um suposto kit gay em as escolas, que jamais existiu. Kit gay é uma criação, uma fantasia, uma mentira, uma montagem. Mas, nos disparos de mídia pelo WhatsApp, o kit gay invadiu a mente de muitas e muitas pessoas religiosas, inclusive, que começavam a disseminar e espalhar essa ameaça, né? Isso é um exemplo. Outro exemplo é o caso da suposta corrupção do ex-presidente Lula, o lawfare praticado contra ele com uma Ferrari de ouro que seria de propriedade de Lula, e as imagens correndo e tal. Os exemplos são inúmeros, né? Os artefatos semióticos a que me refiro, artefatos psicolinguísticos, se baseiam em escrita, em la fala, em mídias de vídeos mesclados com o objetivo de atingir a psique, de atingir medos, os medos e desejos, e fazer com que as pessoas, a expressão de Ina Finogênova, se tornem armas de propaganda, sem se dar conta que são armas de propaganda, né? Basicamente, esse é o ejemplo que yo tengo, ¿eh? De artefacto. No, y ahora con la guerra de Ucrania, la venta de que Putin está loco, de que su estado mental no está estable y que toda la masacre que han salido, que no ha sido cometida por los rusos, se la adjudican a los rusos. Sí. E Maria, dentro dessa lógica da propaganda de guerra cognitiva, de guerra híbrida, né? Guerra, operação psicológica, guerra de informação, há um dado curioso que qualquer pessoa que comece a prestar atenção nos periódicos, atentar, principalmente do Ocidente, né? Quando não se toma o devido cuidado,
observará que só há mortos de crianças e civis na Ucrânia. E solamente soldados russos são mortos. Ou seja, a propaganda é claramente uma propaganda que tende, né, a implantar a ideia de que a Ucrânia vence a guerra, por exemplo, que só morrem os civis, as crianças, ou seja, sempre colocando, né, a Rússia como uma vilã, a vilania, né? E yo me pregunto, profesor, si como es Rusia que está especialmente en esa fábrica que tienen detenida o que están escondidos un grupo de militares y del grupo Azov, aparentemente son grandes dirigentes del grupo Azov que está ahí adentro. Y que ellos tienen ahí civiles para que Rusia no dispare contra ellos. Si hubiese sido Estados Unidos que estuviera enfrente de eso, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría? Y en vez de ser Rusia, que está hoy ahí, en esa situación, esa misma situación se lo hubiese presentado a Estados Unidos. Daré dos ejemplos. O artigo de contramirante francês justamente toca neste ponto, que é como se é um artigo muito mal feito, muito remendado, que tem a intenção clara de mostrar como que a guerra de propaganda usada para o bem, isto é, pela OTAN, Estados Unidos, aí sim está correto, né? A população pode ficar tranquila, porque a propaganda agindo para ir contra o mal, para combater, por exemplo, Rússia, no caso, não há problema. Só que quando os Estados Unidos da América, se formos observar, se formos fazer um levantamento, quem detém hoje quase todo o cabeamento de rede de todo mundo, os Estados Unidos, as marcas de dispositivos, por exemplo, eu vou citar algumas, mas é espantoso que são quase todas: Cisco, Apple, HP, Intel, AMD. Pode escolher, e vamos para as plataformas: Microsoft, LinkedIn, YouTube, Google, Yahoo, Gmail, você pode escolher. Mas é como se o poderio, o controle digital dos Estados Unidos da América, né, consequentemente da OTAN, que eu entendo que a OTAN está obedecendo, né, está seguindo as diretrizes, né, no desespero dos Estados Unidos da América diante daquela situação, né, de agir dessa maneira e não de outra maneira. Mas se é Estados Unidos que é, digamos assim, acusado, se é sobre os Estados Unidos que é apontado que ele está manipulando, há imediatamente uma defesa, né? No caso da invasão do Iraque, por exemplo, não houve uma pessoa, que eu me lembre, da ponta de mídia do Ocidente que levantou e propôs alguma sanção por aquela ação violenta, né? Era uma verdadeira ação de choque e pavor no início, no Iraque. Né? Há livros sobre isso, há documentários sobre isso, inclusive de Laura Poitras, que fez documentário de Citizen4, o Edward Snowden. Laura fez um documentário, eu não me recordo no momento o nome do documentário, mas sobre isso. Podemos falar de Afeganistão, podemos falar sobre Líbia, quase todos os países com ligações com produção e posse de petróleo. Isso é uma coincidência? Será? Né? Será? Inclusive a própria Venezuela. Né? No ano de 2012, uma tentativa, eu considero, pelo menos, não sou venezuelano, mas pelo que conheço da história que procedeu em 2012, uma tentativa quase aconteceu, mas também em Venezuela, né? É uma produtora de ponta de petróleo, né? Com riquezas naturais. Professor, chegou seu outro professor, Luis Ortega. Ortega, estás presente? Con las buenas noches desde aquí, desde la patria de Bolívar y Chávez. La disidente obrero. Então, eu creio, Maria Ortega, que además da necessidade de uma regulação
né, sobre a proteção dos dados personais dos usuários, com as sanções legais que sejam oportunas, né? Também é necessário insertar um processo de conhecimento da linguagem neste novo tipo de comunicação, né? Sí. A comunicação em rede, a internet, né? E sua articulação nas modalidades de linguagem, hablado, escrito, imaginário, a menudo conjugado. É urgente, eu penso que sim, né? Não só pensar, mas pôr em marcha projetos potentes, né? De educação cultural, de educação digital, em uma direção anticolonialista. Essa palavra que eu associo ao título do nosso encontro, né? Pensando também na descolonização, mas numa direção de anticolonização, de ruptura, né? Desse espaço que seria um espaço, a internet. Quem habla sobre isso é a advogada de Julian Assange, que se chama Renata Ávila Pinto, uma guatemalteca advogada que ela usa essa expressão. A internet, em sua nascente, era um espaço de criação. Quando surgem os primeiros Linux, que eu falei há pouco, Slackware e o Debian, que eu uso aqui, e esse espaço, inclusive, já foi o espaço da criação, né? Que é um espaço importante, né? Em uma recente conversação com um amigo, né, investigador, professor de física, de programação, eu replantei uma perspectiva sobre a ilusão da liberdade na internet. Há um título da Microsoft em 1994. Onde deseja ir? Onde queres ir? Né? Que era o slogan da Microsoft. Né? E hoje, com as grandes big techs, isso não é possível. Né? Tal como se propagou na sua aparição na internet, dessa liberdade, né? E compreendemos que, na realidade, a anunciada nova liberdade na criação da internet resultou em uma espécie, para usar uma palavra que Ortega conhece, que eu uso bastante, é o novo Eldorado, para ser explorado tal como era, né? Valorando dados e a informação na grande rede, como se fossem ouro ou petróleo, né? Os melhor formados para transitar e atuar nesses territórios, né? Os bem-nascidos, os poderosos, acabaram adjudicando-se e explotando a liberdade de comunicação. Eu penso que sim, né? De aí que se ha demonstrado que é ilusória porque está controlada, manipulada, explotada financeiramente, né? Sin embargo, não há que olvidar que a informação manipulada pode ser percebida por quienes entendem o significado do conceito de informação. E é imprescindível, eu penso, retomar e ampliar constantemente o debate sobre este tipo de problemas. O debate e a conscientização sobre o uso de los dispositivos tecnológicos, a inclusão do conhecimento de los mesmos em los sistemas educativos, acompanhados da necessária redação de leis e de proteção de dados eficazes. Isso tudo deveria ter o horizonte, a ideia de que esteja onde está, em lo real ou em lo virtual, a liberdade ela não vem pré-definida. Há que conquistá-la com luta. Conquistá-la com luta. Sí, eso es verdad. Yo podría decir que, tomando en cuenta, hablando de la colonización y entendiendo que América, Latinoamérica, fue colonizada por los europeos y seguimos colonizados porque por años a nosotros nos han dicho que somos subdesarrollados, pero nunca se han dado las pautas para que podamos salir de ese subdesarrollo. Todo lo contrario, nos han quitado todo. No han, por ejemplo, nuestra cultura agrícola la han destruido para crear una cultura de exportación, de dependencia. ¿Sí? Entonces, eso es parte del sistema de colonización que no nos permite una liberación.
Perfecto. Siempre seguimos siendo países de tercer mundo, países pobres, países esto, pero en nuestra mente está la idea de que somos un país pobre, de tercer mundo, que tenemos que estar detrás de Estados Unidos, por ejemplo, y de la Unión Europea. Pero ahora hay algo importante, y es que esa colonización se ha extendido a Europa, porque la posición que han presentado los europeos, no sé si usted me va a corregir en eso, la posición que han presentado los europeos en estos momentos de dependencia política, económica y militar, se quiere, de Estados Unidos y de la OTAN, lo ubica a ellos en el renglón de los colonizados. ¿Qué utopía? Sí. Maria, há em Brasil periodista, estudioso, na verdade, cientista, político, que tem estudo sobre o que você está falando, a percepção, chama-se Leonardo Stoppa, meu amigo, e ele tem a visão, a percepção de Leonardo é que, por ejemplo, ¿no? Los movimientos de fabricación de golpe, digamos así, sí. Los Estados Unidos de América es un ejemplo porque es o que tiene 800, no sé cuántas bases militares, todo espalhado. Na América Latina são diversos países que já tiveram seus governos derrubados, né, suspeitas de assassinato do presidente e tal, então nos Estados Unidos da América. Mas a percepção, a tese dele é muito próxima do que ponto que você acaba de falar, é que quando isso se aplica, digamos, a Bolívia, a Venezuela, pode escolher, pode a Argentina, Cuba, pode escolher. Mas no caso Bolívia, Venezuela e Brasil, quando os Estados Unidos percebe que, digamos, a população está consumindo a produção de seus próprios recursos, ou seja, há uma melhora, né, do poder econômico, pequena que seja, mas há uma melhora. E a população quer comer melhor, quer dormir melhor, quer usar dispositivo. As pessoas pouco esclarecidas pensam que socialista não usa celular. E eles não entendem que os comunismo e socialismo não é você não ter coisas boas, é que todos tenham, né? Que os meios de produção sejam para todos. Há uma diferença. E os Estados Unidos da América agem em que sentido? Né? Abala os governos para que os recursos caros a essas nações, eu vou dizer, da agricultura, mas pode ser petróleo, pode ser gás, pode ser minério, enfim, para que eles possam se servir ou consumindo a preços baixos ou deixando de lado uma competição de país que poderia competir economicamente com eles na venda de recursos, de matéria-primas, né, dessas matérias para outros países. Ou seja, se eu bem entendi, você tocou nesse ponto, né? Os Estados Unidos da América, o que eu estou afirmando é o seguinte: não se trata de ideologia, de comunismo, se trata de dinheiro, recursos, poderio. Né? Eles são um país, eu não sei se ainda são, mas até pouco tempo são países que mais consomem no mundo todo. São extremamente consumistas, né? A propaganda, aquele teórico que uma vez nós conversamos aqui num programa, Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, durante 80 e poucos anos, trabalhou nos Estados Unidos nas relações públicas com uma propaganda fortíssima. Ele criou uma escola de propaganda voltada para o consumo em massa. Esta nação é extremamente consumista. Então, nesse aspecto, a América Latina se torna-se alvo como se fosse eu vou fazer uma imagem, como se fosse uma enorme hacienda
em que os produtos devem estar a qualquer momento à disposição desta nação. Né? Atos para consumo ou, como falei, que não compitam na hora de, por exemplo, vender trigo para, sei lá, a China, não sei, mas o Brasil, por exemplo, não vai poder vender porque o governo caiu, está confuso, o dólar subiu, ou seja, o real desvalorizou porque o dólar não sobe, é a moeda do país que desce. Então, nesse sentido, eu acho que é uma disputa, né? Todo esse processo de aprisionamento, de colonização, tem, por fim, o Leonardo tem razão, sob o meu ponto de vista, tem, por fim, a dominação do poderio econômico, inclusive para consumo. Né? Sí. Y también el hecho de que aquí, de que Estados Unidos sea un país consumista, es una política también para mantener la colonización en sus habitantes, colonizados. ¿Por qué yo digo que están colonizados? Porque están dependiendo del sistema de la economía permanentemente. Si consiguen 10 pesos y 10 dólares y gastan 20, entonces viven en una rutina diaria que no le permite pensar en nada más que no sea en conseguir dinero. Entonces ahí vienen los excesos de trabajo, 12 horas de trabajo, 2 empleos. Bueno, eso es parte también de una persona que lo tienen manejado para que no piensen, lógicamente, para que no tenga un pensamiento independiente. Sim. Um pensamento, eu estava pensando, essas pessoas que você está falando, seria uma lógica de endividamento financeiro também, que necessitam constantemente estar pegando empréstimos sem ter condições financeiras nenhuma, né? Porque dívida é uma maneira de tornar-se escravo. Eu não sei se você concorda, mas no momento que a pessoa está endividada, ela está aprisionada, né? Na Grécia antiga, inclusive, na época, se não me engano, de Drácula, então havia uma lei, aliás, era Solon que rompe com isso, de escravidão por dívida, né? Que é uma maneira de escravidar, né? Sim, a pessoa não tem dinheiro, ela está sempre... E um país que deve também é um país escravo. Sim. También en lo político, solamente hay 2 partidos. Estados Unidos se harta de hablar de democracia, pero aquí hay 2 partidos. Y para tú ser candidato de un partido de eso, tú tienes que pensar en $1 millón en una cuenta. Sí. Entonces, ¿cómo la comunidad de a pie puede pensar en hacerse, de hacer nada? Tiene que venderse antes de lograr su puesto político a las empresas que lo puedan financiar, si son potables. Entonces también es una forma de estar colonizado. O sea, la colonización no es como que, no digo yo, la colonización no es, tú estás colonizado porque, no, la colonización tiene cosas concretas. Sí. Concretas, la educación, lo económico, lo político. Entonces, cada una de esas cosas nosotros tenemos que irnos mirando que realmente venimos un proceso de colonización, aún viviendo en Estados Unidos. Entonces, nos rompemos con eso. Ahí vemos, por ejemplo, a Brasil, que con los gobiernos de Lula y de Dilma lograron un desarrollo económico de casi convertirse en la 4ª economía del mundo. ¿Y qué pasó? Em 2 governos, na verdade, foram 2 mandatos, o terceiro e o quarto foi interrompido. Sim. As condições de vida da população ficou melhor, mais potente. E o incômodo também. Maria, aqui em Brasil, há uma classe da elite brasileira incomodada com o poderio econômico brasileiro subindo um pouco, né? As pessoas podendo viajar de avião, as pessoas podendo comprar aparelho celular, podendo comprar geladeira, podendo comprar fogão, micro-ondas, sei lá, né? Certas pessoas, uma minoria, mas uma minoria poderosíssima, né? Que uma minoria ligada ao processo de colonização física que você acabou de falar,
Sim. Né? No caso do Brasil, começa com a invasão, né? Chama-se de descoberta, mas a invasão portuguesa, e com capitanias hereditárias e essa perpetuação de poderes, né? De uma elite que se mantém ainda, uma elite poderosa de dinheiro, milionários, né? Mas que em minoria de número de pessoas, mas em maioria de poderio econômico, né? E quando essas pessoas sentem-se acuadas, eu penso, né? Acuadas com o horizonte da libertação. Começa a haver um movimento de melhoria de vida, um movimento de mais alegria, um movimento de menos, diminui a fome, né? Fortalece-se o povo. Essas pessoas se assustam. Por quê? Muitas dessas pessoas miram para uma pessoa popular e veem um trabalho barato, mal remunerado. Uma pessoa que, enquanto está com fome, enquanto está morando pessimamente, enquanto está desassistida, é uma pessoa que aceitará pouco por seu trabalho. E a pessoa, por seu lado, a colonização, né? Muitas vezes, talvez não perceba que isso não é uma condição da economia, que o dólar subiu, que a bolsa caiu e tal. Não. Um jogo antigo dos mais fortes, né, com poderes e as armas, né, na maior parte das vezes estão no seu lado, que mantém os grilhões para seu belo prazer, para manter seus privilégios. Sim. Essa é uma face. Estava escutando o que você estava falando e essa imagem me veio aqui, né? Do incômodo que essas elites... Lá nos Estados Unidos da América, para usar exemplo, eu não conheço profundamente, eu nunca morei nos Estados Unidos, mas eu leio, estudo bastante sobre. Lá chamam de estado profundo, né? Que é quase que um fantasma forte e vivo que atravessa vários governos. Essa elite poderosa, ela existe, e ela manobra, e ela tem negócios, participações em empresas que hoje elas estão por toda parte. Creio, inclusive, e aqui vai apenas uma especulação, né, que eu não sou o especialista, dono da verdade, mas creio, inclusive, que a guerra, ou o conflito entre Rússia e Ucrânia, barrando dos movimentos da OTAN, que muita gente não sabe o que acontece ali, pode ter a ver fortemente com a questão econômica que está em jogo naquela região, né? Envolvendo gás, envolvendo petróleo, envolvendo comércio, envolvendo, dizem, a rota pela China, a China como uma nova e não tão nova potência econômica e militar também. Não é somente uma potência econômica, a China é uma potência militar, né? Então, eu creio que eu estou falando isso pensando nesse pequeno número de pessoas que eu chamo a elite, que seguramente, imagino que na verdade todos os países. Exatamente. Y están entrelazados, están coordinados, que es la diferencia que tenemos nosotros los pobres o la población, que nos hace muy difícil cohesionar una organización internacional o nacional, porque no estamos mirando nuestros intereses. Sí. Y ellos tienen claros sus intereses, nosotros no lo estamos mirando, nosotros cualquiera nos divide. Sí. Olha, Ortega levantou a mano. Buenas noches. Con bendiciones para todos los que nos están escuchando, para los que los están viendo, a María sobre todo, porque es la fémina de nuestra, pues, la consentida y coordinadora de este sistema comunicacional que hoy en día tiene mucha vigencia, más que todo porque la información corre demasiado rápido y esa vivencia tiene que saberse interpretar. De allí el modelo descolonizador, que aunque viene desde el tiempo de las primeras sociedades indígenas aborigen,
desde latinoamericana, centroamericana, lo que se llama Mesoamérica, hasta los incas, que fueron los primeros descolonizadores, en verdad, de nuestro territorio, los nacidos aquí. Porque en contra de aquella teoría de que después del congelamiento total de la Tierra pasaron por el estrecho de Bering, entonces primero fueron los de América del Norte, entonces después se dedujo que ya se está viendo y se está comprobando con muchos antropólogos y sociólogos, más que todos alemanes, después que la Pangaea se aparta y se arman la acción humana, que posteriormente se dieron a conocer. Un ejemplo, 2500 años antes se hicieron las pirámides. En ninguna otra parte del mundo. Ay, coño a la madre. Bueno, Luis quiere participar, pero no lo deja la comunicación. Entonces, en cierta manera, él no está escuchando por dónde va el hilo de la conversación. Luis caiu, Maria? Luis caiu? Congelou? No, él está ahí, pero que se le cae la comunicación. Entonces no está acorde con lo que nosotros estamos conversando. Entonces, vamos a la parte de la conexión en cuanto a los medios de comunicación. Nosotros tenemos un celular, que ese celular está yendo a una base de datos para que la gente entienda más o menos el problema de la colonización. Está llegando a una base de datos donde identifican quiénes somos nosotros y qué queremos. Entonces, ¿qué hacen las empresas y los comerciantes? Nos ofertan lo que ellos entienden que a nosotros nos gusta por el perfil que estamos mostrando en el teléfono. O sea, mucha gente habla de libertad, te podemos hacer lo que querramos. Pero es verdad eso, profesor, que tenemos esa libertad, entendiendo el comentario que yo acabo de decir y otras cosas que se podrían agregar. Los smartphones, eu penso, Maria, os smartphones, eles são os dispositivos que simbolizam melhor do que eu entendo como a sociedade de controle. É nome dado, né? A sociedade de controle. Por que smartphones? Você acabou de falar, né? Antes mesmo da questão da propaganda, né? Comércio de compras, que eles mapeiam, que eles rastreiam, né? Que eles vigiam, que eles espionam, né? Os passos de cada pessoa, onde a pessoa navega, onde a pessoa clica, sim, para poder ofertar, para poder jogar uma imagem, jogar um anúncio, ou mesmo mandar SMS. Eu não sei como se chama aqui em Brasil, SMS, né? São mensagens, às vezes, muitas vezes com ofertas de produtos, de planos, de empresas e tal, mas, na verdade, este meio desse veículo é um veículo. E eu tenho um vídeo que eu coloquei no meu canal Portal Fio do Tempo, que eu traduzi do Edward Snowden, um vídeo pouco conhecido, porque só estava em língua inglesa. Eu traduzi, e ele fala solamente de smartphones. Né? Que esses aparelhos, eles são... eles mesmo desligados, mesmo repousando, eles emitem nossa presença para torres de telefonia. E os aplicativos que estão aqui instalados, diversos deles, o WhatsApp é um, por exemplo, mas diversos. O próprio aplicativo, por exemplo, é Motorola, é o nome da marca do celular, né? Tem um aplicativo dele. Esses aplicativos, eles pulsam e emitem sinais
para torres de telefonia e a assinatura, número do celular, entrando em contato com o número da telefonia, dá uma posição de que pessoa está com aquele celular e, evidentemente, o que essa pessoa faz no seu passo a passo, no dia a dia, navegando, onde ela vai, o que ela gosta, né, o que ela não gosta, né, formando um perfil. Eu estou compartilhando isto porque eu penso que este fato, os smartphones estão agarrados em corpo, Maria. Eu não sei se Ortega está aqui. Ou seja, né? Nós dormimos com o smartphone, nós levamos no bolso o smartphone, nossos corpos, e há um GPS, muitas vezes ligado. O Google, a pessoa habilitou o Google, ou a pessoa usa os guias do trânsito, né? Por exemplo, se chama aqui o Waze, é o GPS da localização. E eu vou falar agora de minha imaginação. Já escutei, mas eu não sou um cientista que trabalha diretamente com isso, mas já escutei que, inclusive, satélites já têm tecnologia para fazer uma localização precisa de uma pessoa dentro da sua casa, por exemplo. E não é absurdo pensar isso. Isso não é uma loucura, né? O dispositivo digital, pelo calor do corpo, pela proximidade de um smartphone que transmite sua presença por uma torre de telefonia, que é um satélite. Essas conexões. Maria, uma vez que eu e você vamos ao mercado, vamos a um banco, vamos a um mercado, vamos a um restaurante e pagamos com cartão de crédito, no cartão já tem o número de identificação da pessoa civil, e no Brasil se chama CPF, já comunica o que você comeu, quanto você gastou, na farmácia também tem. E aí, você ou eu temos um cartão que usa em trânsito urbano, metrô, e eu passei meu cartão indo de um bairro que se chama Copacabana para Tijuca, é o do número que está ligado ao meu CPF. Ele já sabe que eu fui, no final das contas, em nossa era, né? Há um mapeamento natural, sem a necessidade de ser uma espionagem, que diz onde você anda, a que horas você anda, onde você entrou, comprou o quê, comeu o quê, quanto pagou, né? Quanto tem no banco. E isso já vai se juntar aos dados que aí, né, digamos, as big techs, as contas de Twitter, Instagram, Facebook, o YouTube, que eles coletam muitas vezes sem a pessoa se dar conta, né? Com aplicativos da tipo aquela nome, meu Deus, Candy Crush. Candy Crush é relatado em livro da Brittany Kaiser, que se chama Target. Foi traduzido por manipulados, mas não penso que seja correto. Target está mais para alvos, objetivo, né? Brittany Kaiser fala que o Candy Crush havia um contrato com letrinhas minúsculas, a pessoa não conseguia ver e que permitia que o aplicativo tivesse acesso a sua postagem, seu contato, suas fotos, e sabe-se lá para quem que esse aplicativo repassou, vendeu esses dados, né? Lá, a Renata Ávila Pinto, advogada de Assange, ela tem uma expressão sobre isso que eu acho magnífica, né? Que chama-se a datificação, ou seja, tornar dados eu, datificação do eu. O nosso eu, o eu, mesmo inconsciente, né? Que é uma parte do eu, é o inconsciente. Né? Nós temos os sonhos que nós não sabemos como que sonhamos as coisas e tal. A datificação de eu é transformar a persona, às vezes, em dados, em planilhas quase que perfeitas, com detalhes do dia a dia dela que ela mesma não se dá conta. Do que ela faz, do que ela hesita, dos tiques, tudo datificado e planificado. No momento de uma eleição, no momento de uma manobra política, geopolítica,
né, grupo ou alguns grupos de posse dos dados individuais em grupo, vejam que arma de manipulação se torna esse tipo de informação, dados, né, que a gente chama Big Data, né? Os Big Data, que armazenam os dados para que os alvos, né, objetivos, target, se tornem mais tranquilos de serem atingidos, manipulados. Mais tranquilo. Aquele é um grupo de religiosos, camponeses, eles não têm condições financeiras, eles gostam disso, mas não gostam daquilo. Eles fazem um mapeamento. Sim. Podem planejar, podem pensar propagandas, abordagens que muitas vezes são premeditadas e o grupo ou a pessoa não tem ideia. É uma grande arma, né? E, Maria, como educadores, professores e tal, os jovens, muitos, já nasceram nesta era. Isto que é um outro problema, porque, diferentemente, eu tenho 55 anos, né? E eu tive aula de informática há muitos anos, mas eu já tinha 25 anos de idade. O jovem já nasceu assim. O smartphone de 2006, ele com 4 anos de idade, está com 20, já estava aparecendo e tal. É natural. Daí, estava escutando você, pensei na possibilidade de um colonizado digital, inclusive, não tem a menor ideia de que ele é colonizado, porque é natural para ele. Sim. É perfeitamente natural para ele. Ser vigiado é natural, oferecer todos os dados é natural, já desde sempre. O Facebook existe desde 2006, 16 anos de uso, a pessoa tem conta desde 9 anos, então é natural, é tranquilo, né? No, por ejemplo, ese Facebook y en lo mismo Twitter y todos esos medios de comunicación masivos, ¿verdad? Que cogen nuestra información, la venden y está probado eso, que la han vendido. Pero como son poderosos, jerarcas, que tienen mucho dinero, tienen como defenderse. Entonces ahí entra un Wikileaks, ahí entra un Julian Assange, ahí entra este joven que no me recuerdo ahora el nombre, que está en Rusia, que tuvo que salir huyendo. Snowden, sí, que tuvo que salir huyendo. ¿Por qué tuvo que salir huyendo? Por decir la verdad, no están, ¿cómo se llama? No están vigilando, están sabiendo todo lo que nosotros hacemos, no hay vida privada, no hay nada privado. La gente dice, no, oye, son cosas privadas. No hay nada privado. Maria, não solamente não há privado, como a opinião pública é totalmente manipulada. No caso de Assange, Wikileaks, exemplo, a invasão do Iraque é porque há um tirano que fabrica armas químicas. E não é petróleo. Mas a opinião pública é toda influenciada para crer e apoiar e aplaudir. Mas quando é seu próprio país que é atacado, sí. Ahora mismo, el problema del coronavirus. El coronavirus, Trump se lo achacaba a China y comenzó a venderle al mundo que eran los chinos que habían hecho el coronavirus. Sí, que es una doença fabricada. Él sabe que fue creado y dijo, lo hicieron los chinos. Y la gente comenzó a odiar a los chinos donde quiera que llegaba. Y hay un chino, ahí viene el coronavirus. Entonces, finalmente, la realidad nos dice a nosotros que no fue China, que el coronavirus lo crearon en Ucrania. Por todo lo que hay, por todas las evidencias que hay en Ucrania, fue que lo crearon. Que están usando aves migratorias como arma de nutrición masiva en los pueblos. Eso no es inventado. Ahora, los medios de comunicación, eso ha salido y nadie ha dicho nada. Todo calladito. Pero, ¿cómo es posible que la humanidad, que ha perdido más de 5 millones de personas, que han muerto,
y toda la destrucción, 6.235.302 personas que han muerto en todo el mundo. Y eso no es suficiente para que la humanidad se levantara en estos momentos, si sabemos de dónde salió el virus. Não deixa de ser um efeito da colonização. Eu penso assim, é um efeito. O qual, essa acomodação, né, de se dar conta de uma situação, de solamente se questionar, não digo se revoltar o partido, mas ao menos questionar, levantar suspeitas. Não. Né? É o caso de Rússia e Ucrânia. Não estou, no momento, nem defendendo, nem atacando, estou apenas dizendo que no Brasil, RT, a se levar, Sputnik estão censuradas. Sim. Mas BBC, The Guardian, que eu, inclusive, leio, gosto de ler, New York Times, Washington Post, Le Monde, não estão censuradas. Não. Por quê? Eu estava acompanhando, por exemplo, um passo a passo no início do conflito em Rússia e Ucrânia, pela Sputnik, vi as mensagens, mas usando o exemplo do vídeo da Ideína Afinogênova, ela levanta uma suspeita que eu acho muito pertinente, que era sobre o lançamento do artigo desse contra-almirante francês, encomendado pela OTAN, no intuito de naturalizar a guerra de informação, naturalizar a guerra da propaganda. Ou seja, no momento que a OTAN fala, olha, descobrimos uma guerra cognitiva, como se fosse uma novidade, né? Guerras híbridas já estão sendo estudadas, guerras de 4 gerações. Eu mesmo vi outro dia um vídeo de 2014 do general Vladimir Padrinho Lopes, 8 anos, que é um especialista, eu sei que ele tem uma formação feita sobre operações psicológicas, 8 anos, não é totalmente novo. Falar de guerra cognitiva naquele artigo que eu li daquela maneira, aquilo ali já é uma propaganda, já é um objeto de consumo com notas da Wikipédia, Maria. Um artigo muito mal feito, que a Ina fala no vídeo, e eu já tinha percebido, lendo o artigo, olhando para ele, que aquilo era um artefato, aquilo era a guerra cognitiva, operações psicológicas, guerras psicológicas, guerras de informação, elas já estão sendo usadas há muito tempo. E a internet, com seus dutos, com suas plataformas, com seus mensageiros, já são armas de propaganda há muito tempo. As pessoas já são armas de propaganda. Multidões com a mente poluída com mentiras, desinformação, elas se tornam coniventes com determinadas ações ou podem se oponer, podem derrubar muitas vezes o governo que elas mesmas elegeram, porque as mentes foram bombardeadas durante anos, às vezes, e a pessoa não sabe. Hablamos agora, Ortega, os celulares, mensagem, TV, a pessoa vai, dorme com aquilo na cabeça, dorme, e ela acaba acreditando. Ela está ganhando pouco dinheiro, ela está com dificuldade, tá? E ela acaba dizendo, realmente, vamos tirar esse presidente, eu errei, mas eu acho que é corrupto. Então, a comunicação em rede é um poder imenso. Né? Daí, eu creio que a luta anticolonial, essa expressão, né, que tem a ver com o corpo, né? A colonização começa com o corpo. Né? Qual colonização? Não é com o corpo? Nós, latino-americanos, sabemos muito bem, né? Os europeus chegando aqui. Mas uma vez que os corpos são aprisionados, a mente passa a ser prisioneira também. E uma vez, né, a mente passa a ser prisioneira também. E uma mente prisioneira, as mentes prisioneiras em grupo, ao longo dos anos, elas vão formando isso que Maria dizia aqui, sintomas. As pessoas elas perdem o apetite de reagir. As pessoas parecem que enxergam, mas aí colocam um véu. Aí passam a não ver de novo, e aí não reagem, como se a liberdade, como se a possibilidade
da liberdade, da luta pela liberdade, já assustasse. É melhor eu ficar assim, aqui mais ou menos, não está muito bom, mas ainda estou vivo e tal, do que reagir e tentar algo novo, que é sair do jugo. Essa é a situação com o Império Estadunidense. Não, a Rússia é perigosa, a China é perigosa. Mas como? Eu nunca fui colonizada pela China. Eu não sei como é ser colonizado pela China. Eu não sei como é ser colonizado pela Rússia. Não sei. Não estou dizendo que eu quero ser colonizado pela Rússia, mas eu sei como é ser colonizado pelos Estados Unidos da América. Né? Os filmes Rambo, Rock, Duro de Matar, os heróis, né? Metralhadora, Coca-Cola, eu sei isso, eu sei, tranquilamente. Não estou dizendo que a indústria de cinema não é boa, tem filmes maravilhosos que eu estou falando da máquina de propaganda que está embutida em todos esses meios de mídia, né? Por ejemplo, la República, en el libro La República, ellos hablan de las cavernas y yo me encontré eso como tan extraño, ese pedacito de habla de las cavernas, donde él dice que habían varias personas dentro de una caverna y todos los días ellos veían una sombra, era lo único que veían, una sombra caminando, una sombra. Platón. De Platón, sí, de Platón. La alegoría de caverna de Platón. Ajá, claro. Ellos veían esa sombra, esa sombra. Uno de ellos, por razón, por coincidencia de la vida, logró escapar. Cuando escapa, se da cuenta que ellos estaban en un hoyo, que ellos estaban en un lugar donde no había sol, donde no había luz, donde no había nada, no había nada. Ellos estaban encerrados, era ahí. Y se siente solidario con su gente y decide regresar. Y decirle a ellos que ellos han vivido más de 40 años pensando que no había más vida fuera de ahí, que no es así. Y sus amigos lo matan porque él está desquiciado. Entonces eso mismo nos están aplicando a nosotros. Y hay un ejemplo muy palpable que es la guerra o la agresión que se dio en Venezuela antes del golpe de Estado, cuando le simularon a la población que los chavistas estaban en el puente matando la oposición, pero da la casualidad que también chavistas estaban muriendo. Entonces, dime, ahí podría Luis hablar más que yo, porque yo no tengo conocimiento de causa, pero muchas de esas familias que le murieron sus familiares ahí, atacaron a esos muchachitos inocentes, personas inocentes, la sacaron de su casa, prácticamente la matan a palo, porque ellos fueron los que mataron a esas personas. Cuando lo que yo vi y lo que uno ha podido ver de los medios de comunicación no colonizados es que fue la policía que mató a esa gente. Sí. En combinación con francotiradores que hablan que hasta habían dominicanos allí y colombianos. Sí, pero lo importante que yo, ojalá que no se me caiga, ¿no? Que aquí en Venezuela tenemos ese problema de la señal de internet, que nos la quitan, la electricidad hay que racionalizarla. En verdad hemos sufrido mucho, pero los que estamos, no los que quedamos, no, porque aparte de los que se han ido, también son venezolanos conscientes, lo único que económicamente fue brutal la agresión, de tal manera que nuestros hijos, algunas generaciones prontas y otros como la de nosotros, tuvieron que buscar pues la parte económica. Y eso se hace cuando un pueblo es conocedor, no huimos como huye, un ejemplo, el norte de África para Europa, ¿ves? No es ese tipo de migración, es un tipo de migración diferente, pero es causado, por supuesto, por ese dominio colonial que nosotros, como decía yo al principio, de toda Mesoamérica y de todas nuestras personas, las que son aborígenes antes de nosotros, de donde venimos, ¿verdad? Porque la generación, tanto la tuya, Lucio, y gracias por haber hecho esto porque no podía entrar, ¿verdad? Que es parte de una colonización diferente a la que nosotros tuvimos. La de ellos fue de Portugal,
Y los portugueses tenían mucho más adelanto, igual que los fenicios, en la parte marítima, y para ser la parte marítima tiene que ilustrar la matemática y una serie de conocimientos que sí vinieron en el paquete colonial cuando llegó a Brasil. Magallanes, etcétera, etcétera, que también llegó por allá por el sur. Pero lo importante es entender cómo el pueblo, en mayor o en menor intensidad, cae en esa red de agresión psicológica y que llega hasta la psiquis, pues, en cuanto al comportamiento condicionado, vamos a decir así. Ya nosotros teníamos eso. Cuando te ponen en las propagandas que no te comas esta tal mayonesa, sino esta, porque esta Kraft era mejor que esta, cuando nosotros mismos hacíamos nuestra mayonesa, nuestras abuelas, con huevos, tal, y era una cosa que se enseñaba por generación. Eso hasta cierto tiempo de nosotros, los venezolanos, un ejemplo, y puedo incluir a los latinoamericanos, porque sí hemos servido de ejemplo y hay evidencias de eso, con un Evo Morales diciendo que, y aplicando metodologías de descolonización pronta, masiva, esto que hacemos nosotros todos los sábados y esto que estamos intentando esta es la cuarta, vamos a decir así, cuarta sesión de un proyecto donde está María, pues coordinando eso. Hoy le envié, vamos a decir, la temática, pero que estamos tratando de que sea diferente a otro tipo de enseñanza o de presentación, en donde caen más en la parte formalista, ¿no? Y académica, que no es malo, pero que lo que nosotros debemos empezar a hacer es demostrarle a aquellas personas que están ávidas de conocimiento y que es nuestro deber, porque es nuestra generación, la mía, la tuya, la de María. Esta generación nuestra es la que ha hecho las revoluciones más difíciles, porque en el tiempo de Fidel, ¿verdad? Y en el tiempo de Ortega, cuando eran comandantes de las guerrillas, estaban decididos, o sea, anímicamente, cognitivamente, ¿verdad? Estaban claros en la identidad, estaban descolonizados. Fueron de los primeros latinoamericanos, caribeños, que lograron eso. Nosotros estamos en este proceso. Somos, como digo yo, prefiero que me llamen maestro descolonizador. Claro, porque hay mucha gente que inclusive son doctores y todo, y tú lo debes conocer, Lucio, y tú, María, ¿verdad? Y están colonizados, no salen del pensamiento clientelista, ¿ves? De que no, voy a estar en un doctorado y entonces, como decía Chávez, de cumbre en cumbre y el pueblo de abismo en abismo, porque se apartan de la realidad. En cambio, si nosotros pegamos, que es mucho más placentero, el conocimiento y la práctica de una vez, y ver cómo los muchachos, cómo gente de menor edad puede entenderlo y puede interpretar y hacerlo mejor, ¿ver? Sin que la institucionalidad lo coacte, lo limite. Por ejemplo, yo vengo de una escuela de descolonización llamada Instituto Descolonizador de Estudios Sociales y Políticos del Estado Zulia. Vamos a decir, arranco la carrera hace 12 años, pues, en este pensamiento innovador, ¿verdad? Que lo dio Chávez, ¿verdad? Que tengo un partido que también apoya, entre comillas, porque también nos encontramos con que cuando tú estás, vamos a decir, progresando en la parte cognitiva, pero también en la parte de abarcar muchas formas de ser, muchas personas, y que esas personas se puedan unirse hacia un objetivo primordial, que es la descolonización. O sea, no es el que yo voy a dejar de tomar Coca-Cola, yo no la tomo, porque ya yo he investigado y tienen antecedentes inclusive de envenenamiento,
de cuestiones ambientales, de asesinatos de sindicatos, de gente de sindicatos de ellos cuando cerraban allá en Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, en un sistema cognitivo real, yo digo, yo no voy a tomar bebidas negras, pues, y menos si es eso. Prefiero tomar fruta. Entonces vuelvo a mis ancestros. Pero ¿cómo vuelvo a mis ancestros si no estoy identificado conmigo mismo, con lo que yo soy, con el zuliano de donde yo soy, que me gusta la gaita, me gusta el mondongo, me gusta la arepa cocida, ¿entiendes? Me gusta bailar merengue, ¿ves? Y me identifico con la bondad, con la sinceridad. No hay tracalería, no, ¿entiendes? Porque no está en mí. Entonces, si esa, no es que yo estoy poniendo un ejemplo, es que hay una legión de personas que están en la misma, vamos a decir, vibración humanística, ¿verdad? Que nosotros. Entonces, no estamos, como decía Chávez y como decía Cristo, no estamos arando en el mar, no. Queremos creer en lo que nosotros y tenemos que transmitirle a nuestras generaciones futuras que ese es la única vacuna contra esta agresión de la guerra cognitiva que ya tú debiste explicar y la explicas muy bien porque bueno, esta es tu carrera. Pues. Pero aparte de eso, este programa que se llama descolonización del pensamiento y de la acción, ¿verdad? No se queda en las teorías. Es lo que no quiero que nunca suceda, pues, que no se quede en la teoría, sino que vayamos a la práctica, lo hagamos día a día con nuestros hijos, con el que nos vende el periódico, conversarle, gastar un poquito de tiempo en abrirle la mente de cómo se está dando que no caiga en esa cárcel que no tiene, una cárcel que no tiene carcelero. Es una cárcel que no tiene carcelero, es una cárcel interna primero, que te lo condiciona, te ponen techos a los intelectuales, les ponen techos, tú nomás que puedes crecer hasta aquí. Y después que ya todavía existe ese cambio cuando Enrique Dussel, hoy teníamos un videito de él que hablaba acerca de eso, porque lo principal no solamente es esta forma incipiente latinoamericana y caribeña que nosotros tenemos en cuanto a aprovechar este medio para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible que nos escucha ahorita o después cuando se lo pasemos a nuestros amigos, puedan escuchar y decir, yo estoy también pensando de la misma manera. Entonces no es una lucha antiimperialista porque yo soy de izquierda y pues y quiero una guerra. No, esto es al contrario, es la lucha queriendo la paz. Es la lucha queriendo identificarnos cada uno de nosotros con nuestra clase social. Una clase social que por supuesto ha sido tan golpeada que la identidad no sale así nomás. Y a veces hay un dicho, aquí en Latinoamérica hay un dicho que coño la madre. Yo estoy. No, yo estoy aquí. Yo no he caído. Lo que pasa es que tenía el micrófono apagado, discúlpeme. Voy a hacer 2 denuncias para que vayamos terminando el programa y sí. Tiene mucho que ver con la colonización del pensamiento. Es el hecho de que periodistas que se han acercado al conflicto de Ucrania con una visión no vendida, con una visión de buscar la verdad, han sido asesinados o desaparecidos. Y que ha sido, en el caso de este chileno, Gonzalo Lira, ha desaparecido. No se sabe desde el 15 de este mes. Nombre de periodista. Gonzalo Lira. Él es americano-chileno. Fue para Ucrania a cubrir Él vivía en Ucrania, pero se acercó a Kiev. Y porque allá era que se estaban dando los enfrentamientos más, en donde él estaba parece que no había enfrentamiento, y él sale y se va a Kiev.
y comienza ahí se ve en los videos la foto de él con su cámara al hombro, cogiendo video y denunciando los asesinatos de los nazistas ucranianos, llamados militares ucranianos. Entonces, en varias ocasiones lo habían perseguido y finalmente parece que lo agarraron. Nadie ha dicho nada, todo se ha quedado en silencio. Es un periodista norteamericano chileno. Estados Unidos ni los cacareados derechos humanos aparecen por ninguna parte. Simple y llanamente lo desaparecieron del mapa. Y él dice, por ejemplo, este señor dice, el ex oficial de Estados Unidos denuncia el silencio ensordecedor en el caso del periodista chileno Gonzalo Lira, desaparecido en Ucrania. La desaparición de Gonzalo Lira debería tener desatado indignación y llamado a una investigación por parte del gobierno y los medios estadounidenses. Amante de la libertad, entre comillas, opina Scott Ritter, que es el ex oficial de Estados Unidos que está haciendo el artículo, y el artículo está en R. Scott Ritter es oficial del Cuerpo de Marina de Estados Unidos, condena en un artículo de opinión para RT el silencio generalizado por parte del gobierno de Ucrania y los medios de comunicación occidentales frente al caso de desaparición de Gonzalo Lira, el escritor y periodista chileno estadounidense, residente en Ucrania, que se trasladó a Kiev, a Yakov, tras el inicio de una operación militar rusa en ese país. El último contacto que se tuvo con él fue el 15 de abril a través de sus redes sociales. Esa es una denuncia que hacemos los periodistas, que como periodista de CNN, que ha dicho, una periodista, ahora no tengo el nombre aquí, que a ellos le pagan y le obligan, aparte de pagarle, le obligan a que mientan y que tergiversen la noticia. Entonces, eso es parte de la colonización, eso es parte de la no libertad, de la opresión, porque usted no puede decir la verdad. Y otro caso es de Julian Assange, que una jueza determinó que sea extraditado a Estados Unidos para que aquí reciba una sentencia de 76 años de cárcel. ¿Por qué? Porque en uno de sus videos salió reflejada la muerte de civiles, entre ellos periodistas, que fueron hechas por militares norteamericanos y que lo mataron y que como efecto secundario se quedó. Y él tiró esa noticia al aire y ellos lo acusan de que es un peligro para la seguridad de Estados Unidos y por esa razón tienen la obligación de meterlo preso por 79 años. 76 años. O sea que, digo, 76 años. Una persona que tiene 40 y pico, 50, y le ponen 76, ¿cuántos años que va a haber de vida? O sea, es algo tan indignante escuchar esto. Entonces, nosotros nos hacemos eco a esa denuncia y pedimos la libertad de él. No ha matado a nadie, él no ha hecho nada. Sin embargo, nosotros tenemos presidentes que han sido responsables de la muerte de 11 millones de personas y no le pasa nada. Y son premios Nobel de la Paz y más. Entonces, es una denuncia que hacemos ante esa situación y esperamos que este conflicto de Ucrania, este conflicto de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y Rusia en territorio ucraniano, que ya es suficiente el dolor que producen esa nación por ese enfrentamiento de intereses y de políticas internacionales, y uno por no dejar que nazca lo nuevo y el otro por no dejarse morir. Entonces, es un tema grande, es un tema que llevaría tiempo nosotros analizarlo, pero esa es la denuncia que hacemos hoy. Esperamos que las cosas se aclaren, que el mundo logre finalmente una paz y una justicia, porque justicia social va unida a la paz. No podemos tener paz si no hay justicia. No sé si usted quiere dar un mensaje, profesor, final para terminar con el programa. Está su micrófono apagado ahora. Usted praticamente tudo, solamente que a liberdade junto com a justiça e a paz. A liberdade, que se forme, né?
Sí. No, muchísimas gracias y vamos a ver cómo nosotros seguimos manejando estos temas y trabajando estos temas porque es importante. De alguna manera tienen que llegar a algún sitio estas informaciones. Así que muchísimas gracias por el tiempo que ha estado con nosotros hoy y será hasta la próxima. A lo mejor lo vemos el sábado. Gracias pelo invite, María y Ortega, que no está, mas estaba aquí. Sí. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual. Hasta luego. Hasta luego.